Milhões, talvez até bilhões, já sentiram em algum momento o desejo de não existir. Quando falo não existir, não me refiro apenas ao arrependimento de ter nascido nem a fantasias autodestrutivas. Refiro-me a um anseio por desaparecer magicamente, de preferência sem tristeza, violência ou morte. Pode aparecer como o desejo de adormecer e jamais acordar. Apesar de ser tão comum, esse sentimento é raramente discutido em público. Investigar por que às vezes o sentimos revela muito sobre a natureza dos nossos desejos e sobre como interpretamos a existência dos outros. Uma cena memorável de Dostoiévski em Os Irmãos Karamazov traz um debate parecido. Um monge e um ateu discutem se vale a pena existir num mundo repleto de dor. Para Ivan, a existência de sofrimento extremo torna difícil chamar Deus de bom. Promessas de paraíso soam como provocações. Essa pergunta, não apenas se Deus existe, mas se queremos existir num mundo assim, reverbera em muitos pensadores. Quando pensamos no desejo de não existir, tendemos a imaginá-lo como um julgamento racional. A vida é sem sentido e insuportável. Mas esse desejo é distinto. Não busca a morte, mas a não experiência, o nada. É uma vontade psicológica complexa, não apenas um conjunto de crenças lógicas. Muitas pessoas que almejam o nada não querem morrer. Querem a anulação do eu, mantendo de algum modo a continuidade da vida. É uma contradição que lembra a dissonância cognitiva. Quando possuímos crenças opostas, escolhemos a que é mais fácil de efetivar. Outra leitura é que a proibição intensifica a fantasia. Desejamos o impossível porque nos é negado. Nada é inacessível e, sendo proibido, torna-se mais sedutor. Kierkegaard, em O Enfermidade para a Morte, aproxima essa angústia de uma sensação mais terrível do que a própria morte: o desespero por não poder nem ao menos morrer. Para ele, o desespero surge quando o eu não consegue relacionar-se adequadamente consigo mesmo ou com o divino. Uma prisão eterna do self. Em momentos em que o tempo parece estagnar e cada dia monótono se funde ao anterior, o self se torna um fardo insuportável. O anime Neon Genesis Evangelion usa essas ideias para dramatizar o desejo de não existir. Por baixo da fachada de adolescentes e robôs gigantes, o cerne do anime é a solidão existencial dos personagens, especialmente Shinji. Em episódios como o que apresenta o anjo Leliel, Shinji é absorvido numa zona de sombra, onde confronta sua própria consciência. Schopenhauer contribui para essa leitura ao descrever como a vontade individual, o querer incessante, produz sofrimento, e como a separação entre os sujeitos torna a existência dolorosa. No universo de Evangelion, a organização NERV e o projeto de instrumentalidade propõem dissolver os limites entre as consciências, unir todos os seres num único todo, eliminando a sensação de separação que causa dor. No filme The End of Evangelion, quando o projeto é desencadeado, vemos uma representação audiovisual do que seria a fusão total das mentes, e a dúvida de Shinji sobre aceitar essa fusão ou retornar à individualidade. A psicanálise de Lacan ajuda a entender por que isso dói tanto. Ele fala do grande outro, a instância simbólica que determina o que é desejável. Nosso desejo é sempre medido em relação ao que imaginamos que o outro deseja. Quando acreditamos que não somos desejáveis, sentimos vergonha. A própria existência parece errada diante do público interiorizado. A vergonha pode levar ao desejo de desaparecer, porque a exposição do self rejeitado torna-o intolerável. Mas há maneiras de aproximar-se do nada sem se perder. Experiências de privação sensorial, como flutuar em tanques, reduzem estímulos sensoriais e permitem experimentar estados que se assemelham ao não ser. Pesquisas sobre flotation rest mostram efeitos positivos em ansiedade e sono, e relatos pessoais descrevem uma mistura de sensação imediata e de eternidade. Um intervalo que não destrói a vontade de viver, mas a acalma. A conclusão que proponho é dupla. Primeiro,
O desejo de não existir geralmente nasce da fricção entre nossas vontades e a necessidade de reconhecimento. É um pedido de alívio diante da vergonha e do isolamento. Segundo, a solução mais saudável não é enterrar o desejo nem anular o eu num todo indistinto, mas aprender a decidir por nós mesmos o que queremos e buscar reconhecimento real, mesmo correndo o risco de rejeição. A aceitação do próprio desejo e o risco de expô-lo a outros humanos, imperfeitos, contraditórios, capazes de aceitar, são os caminhos mais práticos para reduzir o anseio de desaparecer. No lugar do nada como fuga final, podemos transformar esse espaço em criação. Se aceitarmos que o mundo está em contínuo vir a ser, que nossos desejos mudam, damos a nós a chance de modificar o que nos fere. A vergonha perde força quando não a entregamos por completo ao tribunal imaginário do outro. Em vez de desejar anulação, poderemos esculpir formas de aceitação. Se gostou deste vídeo, confira também nossa análise sobre jogos que retratam perfeitamente traumas. Lá, aprofundamos como narrativas interativas exploram a mesma angústia e oferecem caminhos para empatia e cura. Inscreva-se para mais ensaios filosóficos e experiências sensoriais documentadas e comente qual passagem do anime ou da filosofia mais te tocou. Vamos discutir. Quero mesmo saber sua opinião.